e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavadores e os vossos vinheiros, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministro de nosso Deus. Comereis das riquezas das nações, e na sua glória vos glorificareis. Por vossa dupla vergonha e afronta exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria, porque eu, o Senhor, amo o juízo e aborreço a iniquidade. Eu lhes darei a sua recompensa em verdade e farei um concerto eterno com eles. E a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem, os conhecerão como semente bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios, e como a noiva que se enfeita com suas joias, porque como a terra produziu os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Louvado seja Deus. Palavra de Deus para a sua igreja, que nos diz, primeiramente, preste atenção, igreja, você pode sentar. O Espírito de Deus está sobre nós, é para nos enxertar da sua virtude, nos dar da parte dele o que é de fato a sua natureza, que não pode mudar, tem para dar para aqueles que se deleitam nele e reconhecem a sua majestade. Sabe que ele é o Deus que propôs em si mesmo um plano de salvação, propôs em si mesmo o resgate, trazendo à luz, manifestando pelo seu poder, escutem, pela sua graça, na revelação do seu Filho, o seu imenso amor que nós necessitamos ceder a audição e entender o que significa
o amor de Deus nos constrange. Se não há constrangimento, se não há entendimento do que Deus fez e já propôs desde a época do profeta Isaías, em falar da sua grande salvação e dizer que é necessário até nos dias atuais, mais do que, digo eu, na minha humanidade, a necessidade de se continuar pregando, de se continuar falando a respeito do reino, porque a salvação ainda está disponível, a graça manifesta em Jesus está às portas de todos. Jesus está batendo as portas, Jesus está chamando e salvando aqueles que do mundo quer tirar, quer transformar maldição em bênção, condenação em salvação. Tanto é que na sua palavra ele diz: eu não vim para condenar, ele veio para salvar. E eu tenho pensado muito a esse respeito, e a minha tentativa é levá-los a pensar que Deus criou o homem como imagem e semelhança, coroa da sua criação, não foi para que o homem se perdesse na sua rebelião ou na sua ignorância. Pelo contrário, o homem tinha e ainda tem a grandeza, a virtude de Deus. O que Deus está fazendo em Cristo Jesus é reativar, reconectar a mente e o coração, reconhecendo Deus como Pai, como Criador, Jesus como Salvador, o Espírito Santo de Deus como apacentador, como aquele que foi encaminhado pelo próprio Deus para nos dar a consciência, nos dar o conhecimento de Deus, que sem o Espírito de Deus ninguém poderá conhecer a Deus. Somente podemos mergulhar em Deus, revestido do seu Espírito, sendo enxertado da sua grandeza. Então ele diz com certeza que o dia aceitável do Senhor está sendo agora, e nos mostra que haverá um dia que aqui está dizendo, observe, a vingança do nosso Deus, que se declara em nosso coração como o tempo de juízo se aproxima. E é preciso que a igreja entenda que isto vai acontecer. Não tem como isto não acontecer. Mas Deus, na sua paciência, tem nos dado tempo de sairmos do padrão religioso, sairmos da prática mundana, religiosa, mais aliado aos valores e aos princípios, se assim podemos dizer, do mundo, do que aos princípios do reino. Por isso que nós somos avocados em mudar a nossa mente, o entendimento, para que o mundo creia que Jesus é Senhor, único, não há outro Senhor. E isto não é retórica, não é falácia, não é um conto de carochinha. A igreja precisa entender que Deus mandou o seu Filho para produzir transformação, e Ele diz que nós, na sua palavra aqui, no Isaías 61, que devemos transformar, mudar.
ornamento de cinza e tirar a tristeza e colocar o gozo, a alegria de estarmos sendo reunidos como ovelhas do Senhor, como o corpo de Cristo. E Deus promete reedificar todas as coisas. Faço nova todas as coisas. No versos 4 do capítulo 61, ele diz que serão edificados nos lugares antigamente assolados. Se a nossa vida estava perdida, se estávamos condenados, Deus reedificou um tabernáculo santo, nos colocou como templo vivo, como morada de Deus, como casa do Senhor, não mais um monturo perdido, transformando a nossa mente e trazendo à luz o entendimento que nós devemos considerar a tão grande salvação de Cristo. Porque, como a palavra diz, como escaparemos nós? De que maneira vamos escapar se não levarmos em conta o que Jesus fez, o que Deus fez em nossa vida? Versos 8, ele diz que ama o juízo e aborreço a iniquidade. Então prepare-se, igreja, porque o juízo de Deus está à nossa frente. Eu sei, você também sabe, que neste dia, todos os joelhos dobrarão. Não haverá quem possa ser de si mesmo honrado